Gente, quartou. Hoje com duas lives. Vamos começar a primeira, uma convidada especial, diretamente de Brasília. A Deise Rocha, Deisoca, pedagoga. Vou chamar ela aqui. Deixa eu ver se já é ela. Oi. Boa noite, tudo bem, Tereza? Câmera, né? Vou deixar assim mesmo que a minha gambiarra tá indo pro espaço. Oi, Oi, tudo boa noite, bem? tudo bem e você? Tudo bem, boa noite para quem já tá aí assistindo. E aí, como é que tá aí em Brasília, quarentena? Tá, eu acho que tá a mesma coisa que o restante do Brasil, né? A sensação assim, estamos há 2 meses, 3 meses de quarentena, esperando a quarentena Acontecer, começar. É, esperando começar. é. Não, aqui no E Rio já começou um plano de afrouxamento, a gente está na fase 1. aqui também, tá? Começou a afrouxar, a Secretaria de Educação discutindo o retorno por via de aula remota, também discutindo já formas de retornar gradualmente no formato presencial. Comércio voltou a funcionar, não sei. Dizem que está controlado, mas a gente sabe que não está, porque o número de contaminações aumentou, enfim. Eu achei que no começo os números de Brasília subiram bastante, né? Foi um dos primeiros lugares do Brasil mas o índice de letalidade eu acho que era baixo, né? Assim, tinham muitos casos e poucas mortes, pelo menos é o que eu acompanhava no começo. Depois eu até parei um pouco de acompanhar. No começo eu acompanhava mais essas notícias, assim, não sei se daí vocês tinham essa sensação também. O início, como Brasília tem muito serviço público, então o início, colocar as pessoas em quarentena em casa foi mais fácil, porque aí foi uma decisão do governo local, né? É, Mas eu não sei, não, Caio, assim, eu acompanho muito também a opinião dos especialistas, e aí tem a visão de um professor aqui da UNB, ele diz que parece que está controlado, mas não está. Assim, eu não sei explicar, porque eu não sou da área, né? Mas, assim, o número de contaminações do que era no início de 15 dias, que era um número aparentemente tranquilo, na verdade ele agora passou para 10 dias e o número de casos aumentou, nós estamos com mais de 100 mortes, né? E nós temos as áreas periféricas, por exemplo, Sol Nascente, que é a maior favela da América Latina, que se localiza em Brasília. A estrutural, que está né, ali nos cálculos do maior índice de um dos maiores índices de desigualdade social no mundo, são dois lugares que estão com um número muito grande de contaminações. E são pessoas que moram em situações de favela, né? Então, muito próximos. São pessoas que trabalham nos empregos de serviços, aí, né? Então são as empregadas domésticas que não foram liberadas, né? O pessoal que trabalha no comércio, então tem essas questões agravantes, assim, né? E Com o nosso certeza. governo está pensando, inclusive, em fazer lockdown nessas áreas, assim. Então, vamos acompanhando para ver Eu não o que sabia que a que maior favela da América Latina ficava em Brasília. sol nascente. É porque aqui a gente não tem morro, né? Então é plano. Então é a condição Sim, para foi o que eu pensei. a formação de uma favela, para ela crescer horizontalmente, ela é favorável. Então se torna uma das maiores aí da América Latina. Sim, mas o número de mortes, É, 100, lógico, eu não tô querendo aqui falar que número, né? Lógico, toda a vida é vida, mas aqui no Rio a gente tá com 5 mil, se eu não me engano. Acho que passou 5 mil. é. Rio, São Paulo são os agravantes, né? E o Acho que norte também. na Amazonas, Manaus. E na UNB você tá fazendo pesquisa? Você tá participando de algum grupo de pesquisa online? Eu participo do grupo que eu ajudei a fundar, na verdade, né? Assim, mas não, deixa eu explicar primeiro.
que é o GPFAP, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação de Professores. A formação de professores é o meu grande locus de estudo desde a época Formação da de graduação, professores. né? Isso, a formação, trabalho Aí docente. tem escola normal, ensino Esse... médio normal? Não, não tem mais. Não, Já, tinha, mas já deixou de extinguiu ter. aqui, né? Foi Deixou de extinto. ter. Ao longo da década de 2000, foi deixando de ter. Tem muita instituição privada, né? Então, Ah, sim. a UNB, ela era a única, até meados ali de 2010, 2012, a única que formava, instituição pública que formava professores aqui. Agora a gente tem o IFB também formando professores. Mas Instituto muitas Federal de Brasília. privadas. O Instituto Federal de Brasília. Aí você ajudou a fundar esse grupo quando você estava o quê? Na graduação ou já no Na mestrado? graduação, 2010. Tava indo para metade do meu curso e aí juntou eu, a Então foi antes professora e mais do umas ENEP, né? Que a alunas. gente se conheceu. Foi em Foi, 2011, né? Em João foi. Pessoa. A ENEP de Brasília estava acontecendo, um monte de coisa também estava acontecendo ali. Uma delas era a fundação desse grupo. Eu tinha muita vontade de trabalhar de fazer uma pesquisa com formação de professores. E aí, na época, eu era monitora na disciplina de legislação da educação brasileira. Lá na UNB chama Organização da Educação Brasileira, né? E aí, com a Kátia Curada, os olhinhos até brilharam. A Kátia, inclusive, fez fala nesse ENEP, fez fala no ENEP de Belo Horizonte também. E aí, a gente juntou, fez o grupo existe até, tá aí firme e forte, participo desse grupo até hoje. Meu doutorado não foi na UNB, foi na Universidade Federal de Pelotas, né? E aí continuo também ligada com o grupo lá. A Federal de Pelotas, inclusive, é uma das renomadas aí no mundo, né, sobre a área de saúde, né? Com as pesquisas de saúde, está ganhando destaque aí nas pesquisas Maneiro, legal. A universidade pública sempre epidemiológica. tá, né? Sempre, sempre. A UFMG parece que tem duas aí, duas ou quatro, agora eu não lembro o número, né? Mas tem duas pesquisas na lista da OMS de vacinas, né? De possibilidade de vacina contra o coronavírus, o Covid-19. Então, é a universidade pública, né? Sim, a universidade pública é gratuita, de qualidade, em todos os cantos do Brasil e tem essa conexão, né? Que é muito legal, quando a gente pode conhecer pessoas de outros estados, de outras cidades, trocar um pouco as experiências. Exato. A universidade, ela é uma formação, ela ainda não é a formação que a gente deseja, mas eu acho que ela possibilita muito essa formação integral, né? Da possibilidade de você estar em contato com diferentes formas de conhecimento, com diferentes pessoas, vindas de diferentes lugares e lugares do mundo, não é só lugares do Brasil, né? Sim, sim, do O mundo. debate das ideias, o debate das opiniões, né? Assim, é uma formação integral muito diferente mesmo, né? E que, cara, é uma luta aí muito grande para a gente poder manter, né? Assim, manter É. e ampliar, né? Então, eu às E vezes fico pensando assim, algumas amigas que tomaram outros caminhos e fizeram formação, foram inclusive da escola pública, eu sou aluna da escola pública, e aí elas fizeram alguma formação numa instituição privada, eu fico assim, olhando, cara, imaginou fulana lá na UNB, né, assim, eu acho que não sei, assim, a universidade ela é um leque, um mundo que abre muitos leques pra gente, inclusive dá a opção de escolher uma formação mais humanitária mesmo, né? Acho que essa é uma grande batalha que a gente tem que travar aí na educação, independente do nível, da etapa que a gente esteja atuando. eu considero muito mais democrático a forma que se escolhe, ainda que a gente não concorde, a reitoria, as direções das escolas, os concursos, por mais que também sejam meritocráticos, a instituição privada ela contrata, demite, né, na lógica do mercado, enquanto a pública ela tem uma heterogeneidade muito maior.
com certeza. E você E escolheu fazer aonde pedagogia por quê? Não, desculpa cortar, pode terminar aí. ah, tá. Não, só ia completar assim que é onde estão localizados, independente da opinião política, os grandes especialistas nos assuntos, né? Assim, É, é o porque hoje tem a espaço pesquisa da também, né? universidade, Aí tem pesquisa, alguma extensão. universidade particular que faz pesquisa, tipo a PUC. Quando a gente vai olhar, isso eu saberia te responder com mais precisão uns 10 anos atrás, porque tinha mais contato, né, com as instituições privadas. Mas quando a gente ia olhando, falando assim, pelas licenciaturas em especial, a pedagogia, é, no plano e na grade horária apareciam algumas coisas assim de pesquisa, mas eram espaços bem limitados. Essa formação de um grupo de pesquisa, da Bolsa de Iniciação Científica, são bem poucas universidades privadas. Eu sei que a UDF, acho que é Centro Universitário, não vou lembrar o que significa UDF, e a Católica de Brasília, né, que eu sei que se destacam aí Tem mestrado, como educação, instituições essas coisas, igual. privadas. Só a Católica, Sim, sim. nenhuma outra. Assim, tem as que ofertam à distância, né? Mas o investimento maior são nas especialidades, Agora tem muitas à nas distância, né, especializações. oferecendo. Muito. E é o Às vezes, projeto desse governo, né? De tornar tudo à distância, porque se torna mais barato. E até no governo Temer já teve uma ampliação grande. uma proposta, Caio, que vem do governo Dilma, né? Sim. Assim, que a gente tem que observar e observar inclusive a própria especificação dos mestrados profissionais aí, né? Por que que não se investiu na ampliação dos mestrados acadêmicos, que são os tradicionais, e se efetivou a oferta dos mestrados profissionais, assim, né? O mestrado profissional ele é pior do que o mestrado acadêmico. Não vou colocar a palavra pior, é porque é uma formação muito mais metódica e muito mais de sentido produtivista. Então, cada estudante ele precisa entregar ao final, vou falar partindo assim dos programas que eu conheço, né? Não sei se todos vão funcionar assim. Mas dos que eu conheço, dos que eu tenho contato, que são muitos, se tem que entregar tem que entregar um produto final. Então, se você é da área da educação, está ali estudando política pública, você precisa entregar um produto que possa ser efetivado, O né? que é um produto na área de E, educação? É um jogo pois é, educativo ou a mercadoria é a educação em si é uma mercadoria? então, pelos trabalhos que eu li, assim, aí é muito difícil, é porque você vai lendo, assim, lançando a crítica, né? E você vai lendo os seus colegas e lançando a crítica, assim. Mas uma coisa, assim, é como se o que a gente pesquisasse, né, por via ali do mestrado acadêmico não fosse possível ser efetivado, né? Então é uma coisa muito pragmática, que tenta dar o passo a passo de como se efetivar, tem que pensar nos trâmites burocráticos, enfim. Mas na área de educação é isso, o que que é o produto, né? Assim, se você, uma apostila que é um produto vendido ali por uma fundação, enfim, ela vai encontrando muitas limitações para ser efetivada, porque você está trabalhando com a formação humana, você não está trabalhando com uma máquina, né? Então, acho e aí eu penso que é por aí que a gente pode até, inclusive, começar a pensar nas críticas nesse formato de formação que se tem, né, pensado para os mestrados acadêmicos e para os mestrados profissionais, enfim, para a própria formação de professores como um todo, né? Como assim? Em que sentido você diria? Assim, daria um exemplo? Do a perspectiva hoje do mercado, que está muito forte dentro da educação, é uma perspectiva pragmática, né? Do professor que tenha sempre soluções ali para a resolução dos problemas cotidianos, né? Então, é um professor que saiba
qual é o método, a melhor metodologia de alfabetizar a sua turma, né? Alfabetizar as crianças. Qual a melhor metodologia de se ensinar uma fórmula? O Matheus entrou ali, o Matheus é lá de Pelotas e ele faz licenciatura, eu lembrei. Então, qual a melhor Fala, técnica de se Matheus. Boa ensinar a noite. fórmula de Bhaskara? Então, é muito Eu lembro que um pragmático professor assim, imitou uma assim. borboleta. Ele era um professor bem tradicional, mas ele tinha umas coisas engraçadas. Ele entrou imitando uma borboleta para ensinar a fórmula de Bhaskara. Olha aí, não consigo nem imaginar. Ele era E a tradicional, ele dava aula de perspectiva? jaleco branco. Pois é, assim. E aí o que. Vamos pegar, por exemplo, o ensino remoto agora, né? Olhando assim, o conjunto das secretarias de educação, que elas andam pensando, você vê lá escrito assim no documento, nossa educação está pensando no estudante, né? Ele é a centralidade. Mas aí você vai olhando o documento, lendo o documento, o planejamento, o que está posto ali, o que está posto? Que na verdade a centralidade é o conteúdo. Por quê? Você pega o conteúdo de toda uma secretaria, padroniza, divide ele, o que tem que trabalhar nessa semana, o que tem que trabalhar na outra semana. Isso é uma formação bem pragmática, né? Quando você vai para dentro da sala de aula, do plano, eu sou das professoras que não perde tempo fazendo um planejamento detalhado a longo prazo, porque não dá certo, assim, o planejamento daquela semana mal você consegue, né, Porque conforme as aplicar coisas vão ele. acontecendo, o planejamento tem que ir englobando os acontecimentos do dia a dia Exato, e né? outras, E outras você vai demandas ver. que a própria turma e, enfim, vai trazendo, né? Exato, você vai vendo que o jeito que você. A atividade que você planejou, ela não está sendo, né, viável para aquela turma, é um nível muito alto, não está falando a linguagem deles. Teve um dia, assim, vou pegar um exemplo. Na minha tese, eu entrevistei 25 professores e uma professora, ela até falou assim, cara, eu tenho ali a minha turma de 25 crianças, né? Numa turma de alfabetização e é o número que a Secretaria de Educação aqui do DF tenta manter de alunos nessa faixa etária por turma. E aí ela falou assim, tenho 25 crianças, essas 25 crianças, 13 são meninas. As 13 meninas estavam chorando. Acabou a minha aula no dia, que eu tinha planejado no dia. Eu precisava trabalhar, entender o que elas estavam chorando, fazer outra, e você muda a dinâmica, o que você estava planejado, o conteúdo e Com tal. certeza, isso E aí você acontece vai também olhar comigo, assim, principalmente quando tem muito tiroteio lá na favela que eu dou você aula. trabalha em zona Sim, de. zona conflagrada, zona de risco, Isso, favela zona da de risco, Maré. estava achando a palavra. E aí você pega, né, uma exigência de um ensino, né, pragmático, que divide o conteúdo, centra no conteúdo, né? Assim, vai dar errado em algum momento e ela já começa errado, né? Então essa é uma perspectiva muito pragmática, assim. Qual que é a perspectiva que eu acredito, Caio? Que eu acho que ela é mais viável de, inclusive, dar certo nesse momento e em outros momentos, assim. A escola ela precisa saber que projeto de escola ela quer. E ela não vai, e isso não é uma discussão que vai ser dada e vai ser resolvida somente entre os professores, né, professores e gestores, ou entre os profissionais da educação ali. É algo que acho que precisa ser sempre discutido entre os profissionais da educação e a comunidade escolar. São as melhores pessoas para dizer o que nós queremos da escola, para onde que ela Sempre vai e vem de tal. cima, né? Sem nenhuma discussão. Então, um grupinho, assim, um comitê Sempre, com meia dúzia de sei lá quem, empresários da sempre. educação. E não é só isso, Caio. Mesmo que eu pegue os professores lá de dentro da sala para resolver um problema de uma rede muito grande é, de educação, eu sou professora dessa escola, eu não sei a realidade da outra escola, sabe? Assim, eu não sei a realidade do que é a sua escola, então não adianta eu pensar numa proposta para a sua escola, né? E tal. A realidade de cada família, a realidade do perfil e do conjunto das famílias de cada localidade é a realidade dali, né? Então não adianta eu falar, por exemplo, eu trabalho numa escola de zona periférica também. Então não adianta eu falar que no Varjão dá certo assim, achar que o que dá certo no Varjão vai dar certo lá no Sol Nascente, que é essa favela que eu citei para você.
aqui no início, né? É entender que, por exemplo, a leitura de um livro, participar do orçamento da família, fazer um bolo dentro de casa são produções de conhecimento, são conteúdos e conteúdos curriculares que podem ser valorizados nesse tempo agora da pandemia, que a gente não vai sair tão cedo. Eu estou muito pessimista, eu sou uma pessoa otimista, eu estou muito pessimista da gente sair disso tão cedo, mas que são possibilidades de estar se trabalhando, né, aí na relação escola e família, de uma forma que os nossos estudantes não fiquem para trás, né? Ao invés da gente achar que padronizando o conteúdo, nessa semana nós vamos trabalhar isso, vai ter teleaula sobre isso, você e o professor vai ter que elaborar uma atividade sobre essa teleaula. Não adianta a gente achar que isso vai dar certo, que assim a gente salva um ano letivo, não vai. Não adianta achar que no final das contas os estudantes vão sair bem na avaliação, não vai, né? Agora, eu acho que a gente perde muito tempo fazendo algumas críticas, né? Por exemplo, assim, fulano não tem tantos mil alunos não tem acerto. Isso, para mim, é uma coisa que as redes estão dando um jeito de solucionar e vão a solucionar com a ajuda das instituições privadas, né? Assim, Acesso ao Wi-Fi? Acesso ao Wi-Fi, material impresso, teleaula por meio da televisão, sabe assim? Para eles isso está sendo resolvido, assim. Agora, a formação humana, que para mim é o mais caro, não tá, né? E é algo que a gente está deixando passar, não está discutindo nem para quando esse plano der errado, porque vai dar errado, assim, né? Esse formato de educação pragmatista, ele não deu certo até agora. Por que a gente acha que no meio de uma situação de pandemia vai dar certo, né? Então, essa amplitude das coisas, mas também a perda dessa relação escola-família, que é muito difícil de ser construída mesmo, né? Que não está sendo muito valorizada e que eu vejo onde a gente está pecando, onde a gente está errando, Caio, assim, e me preocupa muito, assim, né? Mas vamos Também me ver o que preocupa. vai dar Eu tenho dado certo. aula, é engraçado isso, porque eu tenho dado algumas aulas no Zoom, mas são para poucos alunos, é uma turma com 4 alunos. E eu tenho dado algumas aulas mais pragmáticas, assim, né? Porque, assim, eu de certa forma, minha didática é um pouco pragmática. Não nesse sentido ruim, assim, do que você estava criticando, mas também não deixa de ser. Porque, tipo assim, às vezes eu. Enfim, falando de agora, eu estava passando mais dever. Assim, dever de matemática, dever de ditado, a parte mais, né, da alfabetização. Agora, essa semana, por exemplo, teve uma atividade de uma amiga que está fazendo um projeto no mestrado e tal. Ela adaptou por causa da pandemia, aí ela participou, lançou uma atividade sobre sentimentos, de desenho, aí começou coisa de jogos, ele fala, nossa, foi a melhor aula da quarentena e tal. Eles ficaram muito felizes. E eu acho que isso vai de encontro com o que você estava falando, porque eles já estão há 80 dias em casa, as crianças, eles já estão bastante irritados de não brincar, de não ver os amigos, de ficar o tempo todo com a família. Às vezes a escola também é um refúgio, né, da criança Uhum. sair do ambiente familiar, que às vezes também é muito chato para ela, é estressante, é castrador, enfim, e chegar na escola. Enfim, a gente pensar mais também nessa parte emocional, acho, do que do conteúdo em si, de ganhou um ano, perdeu um ano, foi aprovado, reprovado, nota, conceito, isso pode ser pensado para sempre também, né? Assim como essa questão do conteúdo que você falou, ser dividido, e também até a questão da série, né? Série, ano. Sim. Então, essa redução da escola ao conteúdo, à competência, né? E de qual competência nós estamos falando também. Então, é uma competência muito centrada muito mais no que o mercado necessita do que trabalhar com as potencialidades ali dos sujeitos, né? Assim, as nossas próprias potencialidades enquanto professores. Essa centralidade numa formação socioemocional padronizada, né? É, que é
que é uma preocupação, assim, né? Eu até falo assim, eu fiz muita formação sobre a BNCC, trazendo um ponto de vista mais crítico, né? E tal. E aí, ao trazer essa formação socioemocional, que é uma nova exigência, que a Fundação Arthur Senna, né, é a grande merchan dessa proposta, nós, professores, os pais, nós, famílias, estamos o tempo inteiro trabalhando e mediando as habilidades socioemocionais ali dos estudantes, por exemplo. Então, uma coisa é isso, outra coisa é quando isso passa a ser padronizado e vai ser avaliado em larga escala, né? Por pessoas que vêm de fora, né? E tal. Então, de certa forma, aí assim, voltando nessa questão até do pragmatismo, Caio, quando a gente vai estudando, inclusive, a praxis, né? Enquanto praxis, enquanto filosofia praxis, no sentido da unidade, teoria e prática, então você não faz uma separação, uma sectarização, né? Essa unidade é numa perspectiva, inclusive, dialética. O tempo inteiro ela está se formando e reformulando uma a outra o tempo inteiro, né? Então não é a perspectiva da receita. Mas dentro da própria filosofia da praxis, você tem ali alguma mediação, alguma exigência, alguma ação que, de certa forma, ela vai ser pragmática. Agora, é diferente quando eu torno a educação toda pragmática, né? Nesse sentido da etapa, de pensar. Se a gente pega, por exemplo, eu utilizo, tá? Mas se a gente pega ali o teste da psicogênese, que ela vai trabalhando nas etapas, né? Então, esse processo etapa, sim, eu trabalho desse jeito com cada aluno. Enquanto ele não atingir aquela etapa, eu não passo uma outra atividade, porque aquela outra atividade é de um nível mais difícil. Não é por aí, assim. E aí a gente centra no conteúdo, não centra no sujeito, não centra nas potencialidades, não centra nessa possibilidade da produção do conhecimento, né? Que é uma grande questão. E conhecimento sempre foi, e acho que sempre vai ser uma questão de disputa aí nos projetos sociais que nós fazemos cotidianamente, né? E tal. E o ensino remoto agora é uma disputa, a alfabetização é uma disputa de projeto social, né? O modo de ser é uma disputa de projeto social, assim. Ser humano é ser Mas eu uma acho que a disputa, né? gente... O ser humano ele disputa, né? As suas próprias ideias, poder, relações, influências, território. É verdade. Mas então me explica uma coisa, o Temos que 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 você foi aprender a fazer fazer as pedagogia? disputas. Temos, a Então, gente tem que melhorar, né? por que eu fui fazer pedagogia? Eu acho que eu nunca fujo da realidade que também estava posta para mim. Dentre as minhas possibilidades de profissões, qual profissão eu poderia, né, de alguma forma, seguir? Ser professor era uma delas, né? Assim, fiquei muito tentada e muito ali na linha tênue de fazer publicidade e propaganda, para uma área que eu também gostava e tal. Mas eu tinha uma paixão, assim, sabe aquela paixão e admiração que a gente tem por alguns professores? Eu tinha pelos professores de história, por essas áreas mais das ciências humanas, mas era muito especial com a disciplina de história, né? Então eu fiquei muito tempo assim, vou ser professora de história. E aí na hora de marcar no vestibular, eu entrei na UNB por vestibular, foi aquela coisa assim, vamos ver aí, história ou pedagogia. E aí eu escolhi pedagogia por duas questões. Pelo mercado de trabalho, porque me possibilitaria né, eu tinha mais possibilidades de emprego quando formasse. E porque eu trabalhei como monitora na escola de tempo integral, uma escola lá no Lago Oeste, que é uma zona rural aqui no DF. E à época, quem era diretor era o professor Carlos Mota, que foi assassinado, sei lá, acho que uns 4 meses depois que eu estava na escola, né? E ele era um pedagogo, ele era um ser humano e um profissional, assim,
é maravilhoso, assim, de exemplo para a gente seguir, né? Então aí eu marquei essa opção de pedagogia, eu falei assim, eu quero ser que nem o Carlos Mota, né? Então, fiz a prova e alguns dias depois de fazer a prova, foi assim, dia 20 de junho de 2008. Em agosto, eu estava indo fazer minha matrícula na UNB, assim. Então, foi muito essa escolha dos exemplos que eu tinha, né? De outras profissões, para além das profissões que a minha família tinha, que era costureira, cabeleireira, mecânica, empregada doméstica, agricultor. Os meus avós são agricultores, né? Comércio. Mas foi por aí que eu fiz a minha escolha. Não me arrependo, sou apaixonada pelo que faço, não Você me entrou em vejo em qual outro período mesmo? lugar. Eu entrei no segundo semestre de 2008. Ah, tá. Entrei em Um agosto depois de do meu. Fui em 2008. 2008, um. Foi seu primeiro vestibular, Olha, depois, direto no terceiro ano? não. Fiz. Eu fiz o PAS, que é o vestibular seriado que a gente faz ao longo do ensino médio para geografia. Fui aprovada e não Ah, selecionada. Não tem isso? sei Aqui porque eu não, botei aqui não tem isso, não. geografia. Aqui tem. O PAS acho que é o PAS da Ainda UNB acho existe que é um isso? dos Não. primeiros, ainda existe. Né? Ele foi Você pega a criado, sua inclusive, nota do para a ensino escola médio pública. Não, você faz 3 provas, uma no final de cada ano do ensino médio. É como se fosse um vestibular. Só que aí você, ao final, soma cada prova, cada ano tem um peso, ao final você soma e vê se dá a pontuação para você entrar é no PAS, curso, né? PAS? PAS, é Programa de Avaliação Seriado, que chama. Foi criado com o intuito, né, de possibilitar mais vagas para os estudantes da escola pública, por pressão das escolas privadas, ficou dividido aí, e aí passou a valer para estudantes da escola privada e estudantes da escola pública. Era Mas para tinha ser só uma para estudante raiva da de escola gente de escola pública. privada, só para a escola pública, acabou não sendo. Eu tenho uma raiva de instituição privada, assim, os caras atrapalham tudo que a gente tenta planejar. É egoísmo, é igual o Kiko do Chaves, né? Igual o Kiko do Chaves, né? Dono da bola, ele manda na É o brincadeira. dono da bola, senão vai para casa com a bola e pronto. Quem tem mais dinheiro manda. Mas enfim, as Mas você se disputas, né, de lembra, eu sociedade. tenho perguntado, da sua alfabetização? É verdade. Cara, várias vezes eu me pego pensando nisso, e eu lembro quando você perguntou no Facebook, eu até respondi também, né? Isso Nossa, teve lá. muitos relatos ali. Eu fui dando uma olhada no relato das pessoas, as pessoas lembrando assim, sempre me vem essa pergunta assim, não é longe de mim querer colocar as pessoas, questionar as pessoas em si, mas sempre me vem essa pergunta assim, se é uma lembrança realmente das pessoas, porque elas foram alfabetizadas com 3, 4 anos, ou se é uma memória construída pelas famílias, pelos pais, enfim, e que elas atribuem como suas, porque eu não tenho memória, assim, né? A minha alfabetização, o meu processo de alfabetização é uma coisa que eu acho que foi roubada de mim, porque eu não tenho memória. De repente eu sei ler, eu Não, tem lembro de gente algumas que não coisas da tem. Não, escola. mas eu acho que 3, 4 anos, tudo bem, a gente começa a alfabetizar, mas a pergunta é mais assim, ali no antigo CA, que é atual primeiro ano, com 6 anos, 6, 7 anos, digamos. 8. Então, eu entrei na primeira série alfabetizada. Eu O já meu CA lia, foi em Brasília. escrevia. Então, é por isso que eu falo que eu não tenho memória, assim, eu não sei. Essa coisa, assim, que nem eu vejo com os meus alunos, né? De falar, olha, aqui tá escrito lá, lá. O que vem depois? Depois tá um pis, é lápis a palavra, né? E tal. E aí, essa descoberta eu não tenho memória, assim, né? Não tenho memória se eu aprendi a ler lendo gibi, não tenho memória se eu aprendi a ler. Eu tenho memória de uma vez, eu acho que tinha uns 4 anos, a gente estava almoçando em algum restaurante, e aí alguém virou a garrafa de refrigerante para mim e perguntou assim, o que está escrito aqui? Aí eu li o que estava escrito ali. Mas o processo de descoberta, de alfabetização, de início de leitura, né?
da palavra escrita eu não tenho. Isso foi roubado de mim porque eu fui alfabetizada muito cedo. Assim, né? E aí, a idade da alfabetização mesmo, eu já sabia ler. Assim, né? E eu falo isso muito sentido, porque eu acho que foi um crime que foi feito comigo. E eu acho que é um crime que a gente faz, Não, eu né? acho que tem gente que tem mais memória Mas, da infância, tem gente que tem menos também. Acho que tem um pouco isso. Mas o que você falou também tem razão. Acho que muito da memória vai sendo construída com coisas que os familiares foram contando ao longo dos anos, outras coisas que foi sendo. Às vezes tem memória que vem, assim, do nada você lembra de algum episódio que aconteceu em alguma época da escola, assim. Eu me lembro, assim, eu lia bastante não. gibi. Você falou de gibi, eu lia gibi da Mônica e. Eu li a Mônica e Tio Patinhas. Tio Patinhas é legal, Mas também é gostava. isso, assim. Sou meio indignada mesmo com isso, assim. Mas Tipo, as depois a sua pessoas escolarização leem. foi tranquila? Você estudou a vida inteira na mesma escola? Você. Não, eu mudei muito de escola, na verdade, né? Assim, eu estudei um bom tempo, da primeira até a terceira série numa escola, depois terminei a terceira série, a quarta série numa escola rural, quinta, sexta série eu fui para outra escola. Aí da sétima série até o terceiro ano eu fiquei na mesma escola. Assim, aí já mudei, fiquei numa escola, era uma escola perto do trabalho do meu pai, não era mais perto de casa. Foi isso. É porque a escola a gente ia estudando na escola do bairro também, né? Aí eu Sim, estudava na sim. escola perto de casa. Mudava muito de casa? Mudou muito de casa? Sim. Eu também. Eu mudei muito de casa, eu mudei muito de escola. Pois é. Que eu acho que pode enriquecer um pouco aí, né? Pode, Nosso pode. É tudo processo muito também. relativo, né? Sim. Mas é isso. Assim. Então, eu tenho feito no final algumas perguntinhas mais filosóficas, assim, tipo, o que é felicidade? Não sei. Eu vi você perguntando isso já em duas, e eu fiquei, gente, não sei responder isso. Ah, não Não precisa, na sei verdade, ninguém responder. precisa saber. Às vezes não responder É, também é uma resposta, né? O é silêncio também é uma verdade. resposta. É porque eu sou muito materialista, Caio. Assim, não materialista no sentido do dinheiro, tá? Materialista no sentido da concretude da realidade, assim, né? E tal. E aí eu acho que as pessoas constroem muito padrões do que é felicidade, né? Assim, e esses padrões, para mim, eles foram tão desconstruídos que eu não sei assim, muito o que é uma felicidade para mim, né? Então, não sei, assim. Amor. Amor para mim é escolha. Esse eu já sempre respondo isso. Foi um tema que eu dei uma estudada, porque você vai estudando formação de professores, e os professores sempre vão falando muito, né? Sim. Que Isso dá muito, escolhe dá a, muito debate em conselho de classe, já deu. Ih, escolhe a profissão pelo amor. Ah, eu amo os meus alunos. Cara, eu não amo meus alunos fácil. Eu faço uma escolha por amar meus alunos, assim, porque eu sou a professora que admite muito facilmente. Nossa, hoje eu queria jogar uns três pela janela. Assim, porque criança dá trabalho. Mas você tá com turma? Mas eu escolhi amar. Eu tô com turma, eu escolhi amar aquela pessoa e eu não vou jogar ela pela janela. Não, não é só por isso, não, brincadeira. Mas eu acho que é a escolha, né? Assim, você escolhe entender a pessoa mesmo não concordando com ela. Você escolhe, né, abdicar daqui e ou você escolhe concordar com a outra pessoa, assim. Eu acho que é a escolha, né? É, eu tenho muita consciência que hoje eu fiz uma escolha de amor pela humanidade, né? Assim, e não é esse amor da religiosidade cristã, por exemplo, né? É saber assim, Caio, que eu consigo te amar pelo simples fato de sermos e existirmos nesse planeta Terra. E é isso, inclusive, que me dá possibilidades de ter uma esperança, né? De que um dia a gente muda essa sociedade para uma sociedade que seja de fato, né, construída e constituída democraticamente, né?
pelo poder popular. Assim. E talvez por aí que caminhe Você o é meu sentido de marxista, felicidade. Marxista. com muito orgulho, Com muito orgulho, com muito amor, muita ternura. ternura. Ela é essencial. Disciplina é essencial, a ternura também é essencial, né? Vocês já dizem os grandes revolucionários aí da América Latina. Você também é pessimista em relação à política em geral, momentânea? Eu não, eu não sou uma pessoa pessimista, né? Não, é Acho que a assim, não. Você falou que é materialidade da otimista, mas realidade. você falou em relação à pandemia. Eu estou aproveitando a falar, É, né? Essa onda aí de conservadorismo, extrema-direita. eu tô tentando, Caio, assim, não ser uma pessoa desacreditada, né? Porque a gente precisa olhar o movimento que a história da humanidade faz, né? E esse é um momento agora, assim. O que eu acho é que a gente precisa saber como ir lidando, né? As posições à esquerda têm se posicionado do que propriamente, né, a direita estar no poder, né? E qual direita também está no poder, sim. Então eu fico muito, sei, é um sentimento ruim, assim, né? Mas eu fico muito não otimista, não é que eu esteja sendo pessimista, mas eu fico muito não otimista quando, por exemplo, há uma polaridade agora acontecendo, né, entre o ato que está marcado para esse fim de semana, ele não deveria ser do antifascismo, mas deveria ser pela luta antirracial, assim, né? Sendo que ano passado eu vi N movimentos acontecendo concomitantes aí, né? Por exemplo, o movimento da educação junto com a Marcha das Margaridas em Brasília, ou com a Marcha dos Povos Indígenas. Por que que as coisas não podem, né, existir, coexistir juntos, assim? Então eu fico muito Também são preocupada com essas disputas, né? Assim como o polarizações do que currículo, acontecem tem uma dentro da esquerda. sectarização. Sempre tem uma sectarização de tudo, né? Exato. E aí, que projeto de sociedade nós queremos, né? Que esquerda nós estamos construindo, né? Que pauta, como que a gente vai estabelecendo as pautas? Priorizando uma e outra ou, enfim, sei, sim. Acho que eu tenho muito mais perguntas do que Não, também, acho hoje que em dia eu tô nós nessa, mais soltando respondemos. perguntas do que resposta, porque de resposta todo mundo já é especialista em tudo, né? Todo Já, mundo, qualquer coisa principalmente aconteceu, todo WhatsApp. mundo já tem um textão julgando, já sabe, falou assim, o remédio tal, o cara já no dia seguinte é especialista em remédio. Aí saiu não sei qual decisão do governo, a pessoa já sabe tudo sobre aquilo, como se ela já tivesse lido todos os documentos, a Constituição inteira, o Código Penal todo. Pois é, tá. As Aí pessoas tinham que estudar é um mais pouco também, por né? aí, né? Estudar faz parte, né? Assim, lógico que é Faz. importante as Acho que pessoas estarem discutindo política, mas também tem que ter um movimento de estudar. É chato, às vezes é chato, né? Sei lá, eu acho chato. Você talvez não ache tanto quanto eu. tem assuntos que eu acho chato. Aí isso demora um tantão para ler, né? Tem assuntos que não. Você lê, estuda rápido, entende mais fácil. É... Eu acho que essa questão do estudo, ela não é muito integral à nossa forma de ser, né? Ela é sempre do outro ainda, né? É do especialista, enfim. É, acho que é outra coisa pra gente fazer a disputa aí também na formação humana, né? Que a gente queira. Hum, tá bom, queria agradecer a sua participação, Daisy, Imagina. daqui do Rio de Janeiro para Brasília. Um prazer. Eu achei muito legal as suas propostas, essas possibilidades aí de conversa. Acho que a gente precisa conversar mais, inclusive, né? Aproveitar É, com esses certeza. Já meios. precisava antes, agora precisa mais ainda, tanto agora quanto no retorno. Porque cada um lugar vai fazer de um jeito, né? Cada lugar está fazendo de um jeito, não existe uma orientação, né? Até porque a gente não tem governo
é como se fosse um carro sem motorista, né? A gente está indo na beira da montanha da estrada sem motorista e todo mundo está seguindo a vida sem saber, né? A gente não tem ministro, não tem ministro da educação, não tem ministro da cultura, não tem ministro da saúde, a gente não tem nada, a gente tem a gente aqui. Ainda bem que existem redes sociais hoje em dia também, né? Senão, imagina. Pra gente ter uma forma de refúgio também, né? Enfim. E saber o que, que o outro está pensando, se está pensando o mesmo que eu estou pensando, se acrescenta, se diverge. É, Pra gente exatamente, até essa própria coisa ouvir. do protesto, muita gente fala, eu não estava criticando os protestos da direita, agora está tendo protesto da esquerda, mas o vírus ainda está em alta. E numa manifestação até no próprio Estados Unidos. Depois vai morrer um monte de gente por causa da manifestação em meio ao pico da pandemia. Sim, E sobrecarregar mais o sim, sistema de saúde, de modo geral, também acaba afetando sim. outros problemas, né? Eu acho, assim, essas manifestações, elas estão exigindo, vão exigir, precisam exigir da gente, por exemplo, um maior disciplinamento, né? De ser extremamente categóricos e pedagógicos na nossa forma e no nosso conteúdo aí desses protestos, né? Até porque o cuidado não é só com a sua vida, é cuidado com a vida do outro, né? E que é a grande razão desses protestos estarem acontecendo, assim, né? É, do direito à vida, né? Assim. É, é bem complicado, né? Mas você acha que em relação à distância aí, mas manter a distância com máscara já tá bom? De qualquer forma, é um risco, né? É, Que não seria sei o que te menor falar. ficando em casa, né? Não sei. Mas aí também, Caio, se for ficar eu. em casa até a vacina ou alguma coisa assim, vai ficar 2 anos Pois e é, quando a gente for sair, já não tem mais nada, roubaram tudo. pois é. É essa grande coisa, assim. Não É um sei que dilema. respostas. Não sei que Acho que respostas quem é construir. grupo de risco ou mora com grupo de risco, obviamente não vai participar. Quem de repente Sim, já não tem tanto, consegue se deslocar sem estar em aglomeração, em transporte público, essas coisas já tem uma probabilidade bem por exemplo, menor. acho que tem que ser coisas assim com horário de ficar, com horário para terminar, talvez fazer rotatividade de É, pessoas, rotatividade. Eu né? vi que tem aqui em Teresópolis e falaram que São Paulo também não vi direito que está tendo CPF com final par, CPF com final ímpar. Pois é, olha aí, é uma forma, né? E tal. Até, por exemplo, o acampamento dos 300 que está acontecendo aqui na esplanada, né, dos ministérios 300 em que são Brasília. 30? Exato, mas é uma metodologia que eles têm utilizado da rotatividade. Assim, por exemplo, né? Eles marcaram as 300 barracas lá, é simbólico, você não tem 300 pessoas, mas querendo ou não, eles estão sendo metódicos e até, não sei se arrisca, mas se cuidando. Assim, a direita também não é burra de ficar adoecendo e se arriscando para morrer, né? Lógico que não, eles vão de E máscara. Um ou tal. outro vai sem, só para Exato. mostrar que tá sem, mas eles estão com medo, na verdade. Todo mundo tá com medo. Então, Eu gosto de botar aí que não estão. Até porque nessa altura eles do estão campeonato sendo todo mundo tem algum metódicos. conhecido que já foi, não é possível. Que alguém esteja, não sei, talvez em algum lugar muito no interior, mas quem mora em alguma capital conhece alguém que já faleceu de Covid, né? Pelo amor de Deus. Eu conheço algumas pessoas, várias, da educação já morreram vários do Rio. Vários professores, Sim. várias diretoras de escola, várias pessoas de faculdade. E eu fico assustada, Caio, porque nem assim é, a gente não tá freando, né? A gente não tá conseguindo entrar numa quarentena direita, a gente Não, a não gente tá está conseguindo esperando a cuidar quarentena começar e já está afrouxando. Mas também, e adiando o pico, né? Inclusive. Assim, nós não conseguimos nem chegar no pico aí, temos esse mais pico de vai demorar. O 31 pico aqui vai demorar. Isso casos. aí eu já. A gente conseguiu atrasar um pouco, lógico, porque começou bem antes na China, depois foi para a Europa, até ter o primeiro caso aqui confirmado, primeira morte.
Óbvio que a gente conseguiu atrasar, porque a gente conseguiu acabar as aulas até cedo, escola, né, que já ajuda bastante, mas vai demorar ainda um bom tempo. É, vamos ver o que que acontece, assim, né? Vamos ver, vamos seguindo a É, luta. eu acho que a gente chega nos 40 mil mortos, como algumas análises de conjuntura estavam prevendo. Eu tô bem preocupada com isso, assim. Já estamos em Acho que a quantos? gente 31 mil, eu olhei hoje, 31 31 mil? Ah, mil, deve passar de então, 40 mil. Você acha que não? em menos de um mês, até o final de junho. Nesse ritmo, até o final de junho, a gente passa É, até o final de junho, 40 mil, é. 40 mil. Mas 40 aí, mil vidas. é. São 40 mil histórias, né? Cada pessoa é um ser humano que tem alguma história que vem do pai e da mãe, né? Querendo ou não, e uma trajetória. E você vê muita falta de respeito com a vida alheia, né? Que não é nenhuma novidade, mas no momento assim fica mais evidente, né? Pessoa que sai sem máscara, tipo Exato. assim, ela não tá nem aí mesmo. Ah, se eu infectar alguém, não tô nem aí. Ah, vou botar a máscara no queixo, sei lá. Tipo assim, a pessoa não tem noção não é possível, né? Depois de tanto tempo ter sido uma coisa, a pessoa fala, ah, não sabia. Ah, não sabia, mas pô, o negócio está sendo repetido há vários meses, todo dia, já Então, Caio, desenhado, redesenhado da forma mais simples para qualquer um aí, vol entender. Até aí uma criança de voltando, por 2 anos exemplo, entende. para esse assunto, né, de qual escola nós queremos. E aí as escolas preocupadas com o conteúdo, né? Assim, então a gente tem um monte de gente que vai formar e sabendo de um monte de conteúdo, não sabendo valorizar a vida do outro, por exemplo. Tô falando com meu filho, vem cá, Aí, para dar tchau pra tia Daisy, lá de Brasília. Vem cá, tá morrendo de sono. Não, eu tadinho. aproveitei, eu levei ele pra praia. Eu levei ele pra praia, 90 dias sem praia, o prefeito deixou, eu vou só pegar ônibus. Na hora dele cortar o meu salário, eu aceito. Na hora dele Oi! deixar aí na praia 15 minutos, lógico, com bom senso, né? Com máscara, com álcool em gel, sem aglomeração. Agora tá morrendo de sono aqui, eu vou botar ele pra Vai tomar dormir. os Eu ia cuidados. conversar com uma Vai colega que tá lá em lá. Los Angeles, ela tá agora num Eu vi. protesto. Só que ela já falou aqui, eu acabei de ver no WhatsApp, até fiquei com medo, achei que ia travar. Que tá muito grande, eu acho que a internet não vai funcionar bem. Eu já tava com esse receio. Ela falou que ia ficar meio distante, mas na hora da empolgação, né, já tá lá, aquele fervor, não sei, vamos ver, vou falar aqui. Não Ai, vou acompanhar daqui também. Ver se sei se vai rolar, consegue. mas tá bom. Uma por dia tá bom já, né? É um ritmo bom, e até demais. Até fica meio Já. assim, porque o pessoal fica meio assim, ah, pô, querendo ou não, quando você vê uma pessoa tá fazendo muita coisa, você fica meio assim, caraca, eu não tô conseguindo fazer nada, outra pessoa tá fazendo muita coisa. Sei lá, quem tem filho, um monte de filho, família, não tá conseguindo. Eu, no caso, revezo a guarda dele. Quando eu tô sem ele, eu tenho bastante tempo. Fico até entediado. Quando eu tô com ele, tenho que dar atenção o tempo todo e aqui a gente dá uma Sim. negociada para a hora de ter que trabalhar, a hora de ter que fazer alguma coisa. Até porque a criança tem que se adaptar um pouco também. Não adianta o mundo só ter que se adaptar à criança. Tem que entender que as pessoas têm que Exato. trabalhar para, É né, verdade. É conseguir verdade. poder ter as coisas, etc. Que faz parte da formação aí de ser humano e ser histórico, né? Viver o Sim. nosso tempo histórico também. E acho que é isso também, a gente precisa viver esse nosso tempo histórico. Né? Tá todo mundo esperando muito a pandemia passar, esperando o governo Bolsonaro passar, e esse nosso tempo histórico de agora, né? Quem É igual somos querer que nesse chegue logo a meio? sexta-feira, ou querer que chegue logo as férias. Tipo assim, na verdade, a gente quer Vai sempre ver. uma coisa que a gente não tá ou tem. Então, fatos e fenômenos dessa nossa sociedade capitalista, né? Assim, Também o tem que isso. é a produtividade da nossa sociedade, né? E o que é que ela faz com a gente, né? Hoje não importa, a gente está sempre vivendo pelo amanhã. Pois é. Foi um prazer. Muito obrigado pela disponibilidade, Obrigada eu, Caio. Sempre bom pela conversar com mais participação. alguém, saber um pouco mais.
E parabéns aí Estamos pelo aí. projeto, muito legal. Valeu. Obrigado. Então, um Foi a beijão. 31ª. Em 31 dias, 31 entrevistas live. Olha que legal. Vou saber. Vou guardar meu número. Beijo, tchau. Beijo.